Aqui faltam sistemas, né, Ed? Por que que você não colocou todas as 340 distribuições que existem no DistroWatch? Você tá Olha, querendo esconder alguma distribuição do público? É isso que tá acontecendo aqui? cara, você descobriu meu plano maligno de roubar usuários de algumas distros, não colocando elas na nossa lista, porque afinal de contas, se a gente não citar uma distro aqui, ela automaticamente deixa de existir, né? É como se fosse um desfazendo a matrix. Esse tier list aqui, ele é um site, né? Você pode também acessar, de repente a gente consegue salvar o link, talvez, ali. Vai ter essas imagenzinhas que o Ed fez aqui, que são muito bonitinhas e tal, e você pode fazer o seu tier list, tirar um screenshot e compartilhar aí com a gente nas redes sociais, marca a gente também. Quem diria, né, que a distro que mais deu polêmica aqui entre a gente foi o SteamOS. A gente achando que várias outras iam ser muito mais polêmicas. E o SteamOS foi o que mais rolou a treta ali, né, pra gente encaixar. Mas deu tudo certo. Acho que, né, apesar de discordar de algumas coisas aqui e ali, é um tier list legal. E mais uma vez, né, como o Gil falou, tá tudo certo. Você discordar, você achar que o MX Linux tem que estar no S, por exemplo. Ok, tá tudo bem. Não, não tá não. Tá não. No MX Não, tá, Linux eu perdão. não concordo. Não, verdade, a MX Linux acho que é MX forçar um Linux. pouco, né? Não, realmente. A próxima distro a ser avaliada é o Linux Mint. Eu queria começar falando do Linux Mint porque ele está muito fresco na minha memória. Porque eu fiz um vídeo recentemente para o Labs Mint Fresh. e fiz uma análise da versão nova, que é o Mint Virginia, né, o 21.3, se eu não me engano. Yep. E eu tenho, sei, o Linux Mint é uma das poucas distros que eu nunca senti a menor curiosidade de usar. Nunca. Assim, eu fui You um know. distro hopper gigantesco, instalei tudo quanto é distro, eu baixava a ISO do Linux Mint, instalava um live pendrive, dava boot no sistema e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca instalei o Linux Mint na minha máquina de trabalho para ser usado como produção, exceto durante esse período que eu usei ele para poder fazer o conteúdo. Então eu fiquei com uns 15 dias com ele Então, instalado na máquina para poder testar e ter mais coisas para falar com propriedade. Uhum. E eu não sei exatamente por que eu tenho essa não atração pelo Linux Mint, mas uma coisa que eu penso a respeito disso é que ele me lembra muito uma coisa que eu não quero mais usar, que é o GNOME 2, por exemplo. Ele me lembra sistemas antigos. Por mais que ele tenha um monte de funcionalidades, sei lá, contemporâneas, modernas, embutidas dentro da ferramenta, quando eu olho o Cinnamon, eu vejo o GNOME 2, sim. que é um Gnome que eu nem gostava de usar, eu achava ele meio pai, assim, considerando o que veio depois, entendeu? Então, Uhum. sei, ele tem todos os méritos por ser uma das distros mais conhecidas e reconhecidas no Brasil, principalmente, acho que vai ter muita gente me xingando nos comentários. Eles são sólidos, eles são otimizados, eles têm uma comunidade muito ativa, os desenvolvedores são muito ativos também, mas para mim, o Linux Mint não é, usando o critério do Gil, uma distro que eu colocaria no meu pendrive de salvação. Então, eu colocaria ele no B, caindo pro C, Ah, assim. Eu acho que se eu for 100% sincero e honesto, Nossa, eu vão te colocaria o xingar Linux mesmo. Mint eu vou estar no lá C. xingando, inclusive. Olha aí. É, Raul, vai lá, depois eu falo. então, eu já seria o oposto. Eu colocaria num A por alguns motivos. Eu acho que ele é um sistema muito estável. Nunca tive problemas de estabilidade com Linux Mint. Eu acho que ele entrega muito bem o que ele se propõe. Ele é um sistema muito fácil de utilizar, ele é um sistema muito amigável para usuários iniciantes no Linux, para pessoas que não têm muito conhecimento de tecnologia. Eu acho que, por mais que eu particularmente não goste, eu acho que é uma vantagem ele ter um workflow similar ao Windows, porque pessoas que estão migrando, né, do Windows pro Linux e não querem ter um grande impacto no workflow, é uma opção interessante. Eu acho que tem algumas ferramentas muito legais que eles estão colocando, mas eu acho que ele não é perfeito por dois motivos. Um é muito pessoal, que é uma questão de gosto minha, que eu acho ele feio. Eu acho que não é a questão de, porque ele parece o Windows. Não, mas ele é feio porque eu acho que as decisões de design são um pouco duvidosas, um pouco ultrapassadas. E o segundo, acho que acaba pegando um pouco disso, que eu acho que os desenvolvedores são meio
cabeça fechada, sabe? Eles não estão muito propensos a mudanças, a novidades. Tanto que ao tempo que levou para eles minimamente cogitarem testar o Wayland no sistema, e tipo, vai levar pelo menos 2 anos para finalizar. E o Gil vai poder falar mais disso também, mas já teve toda uma questão do desenvolvedor com pacote de ícones, que o cara era bem teimoso e não queria modificar, Uhum. mesmo quando. Foi evoluindo, né, com o É, tempo, né? Foi abrindo um pouco mais a mente para essas mas tipo, coisas. você vê que eles ainda são meio quadrados, assim, tipo, é essa visão e eu não aceito uma outra opinião, então acho que isso acaba afetando. Parece o Art até, né? Quem que vocês É, estão pensando que são? O Art Linux? Então, eu acho que acaba afetando negativamente um pouco a distro, mas eu não acho que faz a distro ser ruim, porque eu acho que pro que eles propõem, e assim, não é à toa que tem muita gente que gosta, não troca por Você nada, colocaria no ar, eu então? colocaria no ar. Aqui para mim é um pouco difícil, envolve um pouco de sentimento aí com o Linux Mint. É um dos sistemas que eu mais usei na vida por anos a fio. De todos os que estão aqui, é o que eu instalaria no meu PC, é o que está no meu pendrive, de se der tudo errado, ele funciona. Então, tipo, se tivesse um tiro acima do Arch, ele poderia até estar lá. Mas eu não colocaria ele, racionalizando agora, desconsiderando os sentimentos e tal, um pouco, ele tão assim, porque ele não é a pedra fundamental de nada, eu acho. Acho que isso é um aspecto que me fez querer colocar o Arch lá no S. Tem uma comunidade grande, muito emprestada da comunidade Ubuntu também, sem dúvida. É uma distribuição ótima para iniciantes. Tudo que está ali, tudo que é proposto funciona redondamente. Dificilmente você esbarra com bugs assim muito bizarros no Linux Mint. Usando por anos, eu não lembro de ter tido alguma situação assim. Porém, eles realmente são um pouco mais devagar na hora de inovar. Hoje em dia o Mint nem é mais verde. Isso e aí para mim é já uma loucura que eu pensei que jamais aconteceria, mas sempre torci para que mudasse para o azul, por exemplo. Se procurar, acho que tem lives minhas de anos atrás falando que o Mint devia ser azul. Visto que ele não encaixa no S, que eu acho que não faria sentido, eu acho que do mesmo jeito que o Kali, muita gente sentiria falta se ele deixasse de existir. Eu acho que ele. E eu tenho esse aspecto de ser, tipo, é uma distro que para mim eu instalaria antes de instalar o Big, de instalar o Endless e o NixOS no meu PC, então acho que tá de bom tamanho, pelo menos por enquanto. Aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, usando as ferramentas, as frases de vocês contra vocês mesmos. Mas se você pegar o Ubuntu e rodar um script shell, ele vira o Linux Mint. Não, porque o Cinnamon é desenvolvido em house, né? Não, Não tem nos repositórios. mas ele é multiplataforma. É o que a gente acabou de falar do NixOS. Você tira o pacote e instala em outro lugar, o que faz ele diferente pode ser colocado em qualquer lugar. Não, Então não é uma Sim. exclusividade. Acho que o que faz eles diferente é a construção final. Por exemplo, os pacotes do Nix OS, eles são diferentes pela forma com que os pacotes funcionam. Mas se você instalar a distro Nix OS no seu PC, você vai ter um GNOME extremamente simples, sem nenhum acabamento, sem nenhuma ferramenta extra. É tipo, o que está de diferente está por baixo do capô. E é isso, basicamente, sabe? e eu acho que Mas o tier list é polêmico por causa disso, Eu né? acho que tecnicamente o Né? Cinnamon pode ser instalado em outras distros, porque é open source e meio que você faz o que você quiser. Mas eu também acho que ele não é feito pensado para ser instalado em qualquer sistema, sabe? Não é como se eles estivessem facilitando e incentivando as pessoas. Eles entregam o pacote Sei não, dele. gente. Tipo, Eu em acho que eles relação estão à fazendo muitas importância, concessões sabe? aí. Em relação à importância, eu acho que o Linux Mint é muito mais importante do que o É, Nix, para muito mais gente. Não, isso eu não estou discutindo. Eu estou discutindo a lógica da argumentação, entendeu? Tipo, o que faz o Mint diferente existe no Ubuntu, por exemplo. bom, No Ubuntu Cinnamon, na verdade, né? Que é baseado no Cinnamon, que é o remix do Ubuntu. Então, O que eu acho que ele eu faz, o que estou faz o Linux polemizando. Mint, o que tá. faz o Linux Mint realmente diferente é a junção, Sim. a colocação de todas essas ferramentas ao mesmo tempo de uma forma palatável, talvez para novos usuários, Porque né? Não é à toa que ele é uma das portas de porque o entrada Ubuntu para Cinnamon eu o acho, mundo o Ubuntu Linux. Cinnamon eu acho que ele vem com a GNOME Software com Snap. Isso já é o suficiente para falar, não é a mesma coisa. Sim, tem esse Então, aspecto também.
E ele tem aquela cor Mas horrorosa, né, assim, também. eu também permitiria o seguinte, se for levar em consideração esses aspectos. Eu não acho que o NixOS e o Linux Mint têm o mesmo nível de importância. Eu acho o Linux Mint mais usável do que o Endless. Mas se ele tivesse ali no B junto com o Big Linux, acho que seria justo até. A gente pode até, tipo, organizar a ordem do tier ali, se quiser fazer alguma coisa assim. Seria interessante. Acho que faria sentido. Faz Até aí sentido. tudo bem. Desse jeito faz mais sentido para mim do que a forma como estava anteriormente. Mas Ok, segue o baile então. eu, Role os dados aí, vamos pra mas próxima. eu colocaria o Linux Mint na frente do Big Linux, honestamente. Ah, não, aí aquela A ordem que gente não saiu. precisa, a gente não Não, precisa concordar com a ordem não, disso aí, que beleza. daí vai ser demais já. Vai ser demais. Deixar você passar A gente nessa, não então. chegou nem na metade e eu já não concordo com tudo que tá aí. Mas tá Tá, bom. essa eu vou deixar Bora lá. passar. Qual que é o próximo? Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Idiocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.